Dia, como é que vocês estão? Tudo bem com todo mundo? Vocês estão vendo os vídeos da tia? Estão gostando? Estão entendendo? Fazendo as tarefas? Tomara que sim, né? Vamos iniciar então o nosso encontro de hoje rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós terminamos o estudo sobre os sacramentos, né? Sobre os 7 sacramentos, vocês entenderam todos eles. E agora, a tia vai falar para vocês sobre 5 obrigações dos católicos. São 5 mandamentos que a Igreja de Cristo, cuja cabeça é Jesus, né, que a Igreja nos manda fazer, que a Igreja pede para que os fiéis católicos cumpram, né? Nós havíamos visto anteriormente os 10 mandamentos que Jesus deu para Moisés na lei das 2 tábuas, né, de Moisés, que Jesus deu os 10 mandamentos. A gente já viu eles. Dessa vez a gente vai ver 5 que são obrigações que o católico deve ter também. Que caso elas não sejam cumpridas, a gente vai estar cometendo pecado mortal, tá bom? E o pecado mortal a gente deve confessá-lo ao padre, né? Bom, então a Igreja nos dá essas 5 obrigações como um mínimo indispensável para que o católico tenha crescimento na fé, para que o católico leve a sua fé com o maior amor possível, né? Mas é claro que isso é o mínimo, né? Essas obrigações que a Igreja nos dá é a coisa mínima que a gente deve fazer. Sempre que a gente tiver condições, né, a gente tem que fazer mais, porque nós devemos sempre nos esforçar ao máximo, né, para realizar as coisas de Deus. E Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, não é mesmo? Bom, e por que a Igreja nos dá essas obrigações, né? Para que realmente a gente não se afaste de Deus, para que a gente cresça na nossa vida espiritual, para que o amor de Deus esteja sempre com a gente, né? Bom, então vamos lá. Aqui em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, abrem lá para vocês verem. Jesus fala bem assim: em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Ou seja, o que Jesus quer falar aqui? Que tudo que nós ligamos, tudo que nós fazemos aqui na terra, nós estamos também fazendo para Deus. Ou seja, se nós desobedecermos a Deus aqui na terra, nós também estaremos desobedecendo a Deus lá no céu. Ou seja, tudo que praticarmos aqui vai ter consequências com Deus, né? Então, é por isso que nós devemos cumprir esses mandamentos e essas obrigações que Deus nos dá, né? Porque tudo que a gente fizer aqui de errado vai estar ofendendo a Deus, né? E a ofensa a Deus é uma coisa muito ruim, né? Porque nós estamos buscando o quê? A salvação, a vida eterna, né? Se nós ofendemos a Deus, a gente está cada vez mais longe de chegar ao céu. E a primeira obrigação que a Igreja nos fala é participar da missa inteira, ou seja, inteira, desde o canto de entrada até o finalzinho que o padre fala assim: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aí todo mundo responde: demos graças a Deus. Ou seja, a gente não sai da igreja antes da missa acabar.
nós temos que participar da missa inteira, aos domingos, todos os domingos do ano, e em outras festas de guarda. E também aos domingos nós devemos nos abster de ocupações de trabalho, né? Então, o que isso quer dizer? Que nós devemos participar da missa todos os domingos e, além disso, nós devemos participar também nas festas de guarda. Quais são essas festas de guarda? São alguns dias que a igreja considera solenes. Alguns dias são alguns dias festivos para a igreja, que são muito importantes. Nesses dias nós também devemos ir à missa, tudo bem? E a tia vai falar eles para vocês agora. Eu gostaria muito que vocês anotassem, tá bom? Anotem aí. Datas solenes. Lembrando que nós devemos ir à missa aos domingos e nessas datas, né? Nós temos a missa do dia 25/12, que é o Natal, né? Nós devemos ir à missa no dia do Natal, que celebramos o quê? O nascimento de Jesus Cristo. É um dia muito importante para a nossa igreja, né? Depois nós temos o dia 1 de janeiro, no Ano Novo, né? Nessa missa do dia 1 de janeiro, nós celebramos a missa em homenagem a Santa Maria, a Mãe de Deus, né? A Nossa Senhora. Por isso é tão importante, porque ela é nada menos que a Mãe de Jesus Cristo, né? Então, nós tiramos um dia da igreja para celebrar uma missa para ela, dia 1 de janeiro. Depois, nós temos o dia 6 de janeiro, em que nós celebramos a celebração da Epifania. O que significa Epifania? É a festa dos Reis Magos, né? É a manifestação de Jesus a todos os povos. Os Reis Magos, eu não sei se vocês se recordam, mas um pouco depois que Jesus nasceu, Jesus nasce dia 25 de dezembro, né? Os Reis Magos vão até Jesus através da estrela. Vocês lembram da história que a tia falou para vocês, que a gente leu na Bíblia? Que os Reis Magos foram, o José que fez o desenho. Os Reis Magos foram, entregaram incenso, mirra para Jesus como presente. Vocês lembram que eles viram a estrela do Oriente cair onde Jesus estava, então eles foram lá. Então essa festa da Epifania celebra o dia dos 3 Reis Magos e a manifestação de Jesus a todos os povos, né? E depois dessa festa do dia 6 de janeiro, nós temos a próxima solenidade em 19 de março, dia de São José. E quem era São José? O pai de Jesus, né? Que também é um importante santo da igreja, nada menos que o pai de Jesus Cristo, né? E depois de São José, nós temos a festa da Ascensão de Jesus aos céus. Essa festa é quando, se vocês lembram, a tia já ensinou para vocês, a Ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus, né? Depois da ressurreição dele, ele sobe aos céus. E essa festa é celebrada na quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Entenderam? Não tem um dia certinho, porque a Páscoa sempre acontece dentro de um período. Então, é sempre na quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Vocês vão ficar alertas e vão à missa nesses dias, tá bom? E depois dessa missa da Ascensão de Jesus aos céus, nós temos a missa de Corpus Christi. Corpus Christi também é sempre entre maio e junho. Não tem uma data certa. Ela é uma data meio variável. Vai depender sempre de quando vai ser a Semana Santa, né? E aí depois a gente conta Corpus Christi entre maio e junho. E o que é Corpus Christi, tia? Corpus Christi é exatamente como o nome diz, o corpo de Cristo. Nós celebramos uma missa em homenagem ao corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? A Eucaristia, né? E depois da Ascensão, do Corpus Christi, a próxima missa solene que a gente tem é no dia 29 de junho. Dia 29 de junho, nós celebramos a missa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que são os discípulos muito importantes de Jesus Cristo, né? Pedro e Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, mas Pedro foi o primeiro papa da igreja, né? E Paulo foi uma pessoa muito importante para Jesus
um discípulo muito importante também, que ajudou na época de Jesus a evangelizar as pessoas, né? E depois dessa missa do dia 29/6, nós temos outra missa muito importante. No dia do aniversário da tia, dia 15 de agosto, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Vocês se recordam a diferença de ascensão de Jesus para a Assunção de Nossa Senhora, né? Foi quando Maria foi levada de corpo e alma aos céus. Dia 15 de agosto, nós celebramos essa festa. E depois, no dia 1 de novembro, nós temos o dia de Todos os Santos. A igreja celebra no dia 1 todos os santos da igreja, né? Em homenagem a todos os santos. E por fim, a última festa do ano, o dia 8/12, que foi o dia que a tia se casou. A gente comemora, a tia já falou sobre isso para vocês. É a Imaculada Conceição de Maria. Vocês lembram da tia falar dos dogmas de Maria? Imaculada, que Maria não tem mácula nem mancha de pecado, né? Nesse dia nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria, dia 8 de dezembro. Então nós temos aí algumas datas, né, que são festas solenes da igreja que nós devemos guardar e nós devemos sempre ir à missa nesses dias. São poucas datas, quer ver? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 missas, fora de domingo, que nós devemos ir no decorrer de um ano, né? Então, nós temos o quê? 12 meses? São 10 missas, são muito pouco, né? É muito pouquinho. Então, nós sempre devemos ir nessas missas, tá bom? Fora as missas de domingo, como a tia disse. Então, a primeira obrigação do católico, o primeiro mandamento da igreja, né, de Cristo, é participar da missa inteira nos domingos, as outras missas nas festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. E por que aqui fala tia? Então quer dizer que a gente não pode trabalhar no domingo? Então, depende da disponibilidade de cada um, né? Mas o que Deus nos fala é que como domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, não foi mesmo? Na Páscoa, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Nós devemos guardar um dia na semana para cumprir com as nossas obrigações da fé, né? Cumprir e retribuir esse amor a Deus, né? Então, nós devemos nos voltar no domingo para Deus, para os cuidados da nossa fé, nossa vida espiritual, procurar ir à missa aos domingos, cuidar da nossa fé, fazer orações. Tudo bem que nós temos que fazer orações todos os dias, né? Mas principalmente aos domingos, tá bom? E essa abstenção do trabalho não quer dizer que a gente não vai poder fazer nada, né? Só quer dizer para que nós voltemos a nossa atenção a Deus, né? Para que nós santifiquemos as nossas almas, né? Para que nós procuremos estar mais próximo dele. Bom, então a tia falou sobre isso, eu espero que vocês tenham entendido. E vamos para a segunda obrigação, o segundo mandamento que a igreja nos fala que nós católicos devemos cumprir. O segundo, vocês já sabem, tem a ver com o sacramento da reconciliação. Nós devemos nos confessar ao menos uma vez ao ano. Entenderam? Isso é bem simples, né? Vocês vão começar agora a confessar. A tia quer que vocês confessem agora em novembro, né? Vai ser a primeira confissão de vocês. E depois que vocês fizerem essa confissão, vocês devem fazer pelo menos uma confissão ao ano. Tudo bem? Se vocês não fizerem, vocês estarão cometendo pecado mortal. Por que que a igreja nos manda isso? Porque o pecado, ele nos corrompe, né? Corrompe a nossa alma e deixa uma sujeira na gente, uma sujeira espiritual, né? E ofende muito a Deus, né? Por conta disso, a igreja recomenda que pelo menos uma vez ao ano nós confessemos os nossos pecados para que a gente fique limpos, né? Puros para Deus. Mas só uma vez ao ano é muito pouco. Exatamente, a igreja recomenda que a gente confesse uma vez ao ano. Mas uma vez ao ano é muito pouco, né? Por que é muito pouco? Porque vocês acham que se vocês cometeram um pecado em janeiro,
Vocês vão deixar para confessar lá em dezembro. Vocês acham que vocês vão lembrar? Possivelmente não, né? Pelo menos a tia não lembraria. Por isso, a igreja nos pede para confessar uma vez ao ano. Mas, na verdade, é bom mesmo que a gente confesse mais, né? Pelo menos uma vez ao mês, né? Para que a gente recorde dos nossos pecados, para que a gente viva uma boa confissão, para que a gente faça uma boa confissão. E o tempo oportuno que a igreja dá, se vocês forem confessar uma vez ao ano, que não deve fazer, tem que confessar mais vezes, é para que a gente confesse no tempo da quaresma, né? E vocês se recordam qual era o tempo da quaresma? Os 40 dias que nós devemos viver em jejum, em oração, pensando sobre os nossos pecados, refletindo sobre os nossos erros. Assim como Jesus viveu esses 40 dias no deserto, né? Vocês se recordam da quaresma? Espero que sim. Então, a igreja nos pede para que a gente confesse, se for confessar, pelo menos na quaresma, né? Uma vez ao ano. Isso não precisa ser exatamente na quaresma, mas um tempo melhor para fazer isso é na quaresma, né? Então, aqui nós temos a segunda obrigação, confessar ao menos uma vez ao ano. Mas, pelo amor de Deus, depois que vocês começarem a confessar, tenta se confessar sempre. Não fiquem guardando pecado mortal. Porque se a gente guarda pecado mortal e a gente deixa para confessar só depois, nós nunca sabemos o dia de amanhã, né? Se algo nos acontecer e nós estivermos com pecado mortal, infelizmente nós não seremos salvos, né? E nós não alcançaremos o reino dos céus. E a terceira obrigação que Jesus nos pede, a igreja atribuiu para nós, é receber o sacramento da Eucaristia, ao menos no tempo de Páscoa. Então, vocês vão fazer em dezembro a primeira Eucaristia, né? A partir de então, vocês vão poder comungar o corpo de Cristo, a Eucaristia, se vocês estiverem confessados e sem pecado mortal. Todas as missas que vocês forem, vocês vão estar comungando, né? Mas aí o que acontece? Tem muitas pessoas que simplesmente vão à missa, mas não comungam, ou então não vão à missa e deixam de comungar. Então, por isso, a igreja nos pede para que a gente comungue pelo menos no tempo da Páscoa. Mas, tia, é só no dia da Páscoa? Não quer dizer que é só no dia da Páscoa. O dia da Páscoa é só o domingo, né? A igreja tem o tempo pascal. O tempo pascal é desde a ressurreição de Jesus Cristo até Pentecostes. Pentecostes é quando Jesus envia o Espírito Santo, né? Nós já falamos sobre isso também. Envia o Espírito Santo sobre os discípulos. Então, esse tempo pascal, ele tem mais ou menos umas 7 semanas depois do domingo de Páscoa. E a igreja nos pede para que a gente... Peraí, rapidinho. A tia foi atender o telefone aqui. Mas então, continuando. A igreja nos recomenda que a gente tome o corpo de Cristo, que a gente comungue a Eucaristia, pelo menos no tempo pascal, né? No domingo de Páscoa até Pentecostes. Também é muito pouco, né? Porque o quê? Nós temos que comungar todas as vezes que nós formos à missa, né? Nós estamos indo à missa, então é bom que nós comunguemos, né? Mas para que isso aconteça, nós devemos estar livres do pecado mortal e confessados, né? Então, é sempre bom a gente praticar a confissão, sempre que a gente tiver pecado mortal, e sempre que a gente for à missa, a gente comungue, né? Mas a igreja pede que pelo menos no tempo pascal a gente tome o corpo de Cristo. Por quê? Por que a igreja nos pede isso, né? Porque a comunhão, ela nos fortalece. Jesus nos dá força para viver nossas dificuldades diárias, né? Então, o corpo de Cristo nos ajuda no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que vão às missas todos os dias e comungam todos os dias. E isso é muito bom, né? Se vocês tiverem condição algum dia, façam isso. Porque é muito bom para fortalecer a nossa fé, para que a gente fique longe de dificuldades, que a gente fique longe
de pensamentos errados, né? Para que a gente sempre ande no caminho correto. Essa é a terceira obrigação. Agora nós temos a quarta obrigação. A quarta é jejuar e abster-se de carne. Bom, o que significa jejuar? Primeiro de tudo, é importante esclarecer que esse jejum, como a tia vai falar aqui agora, ele deve ser feito só a partir de 18 anos até 59 anos, ou seja, não pode para as crianças, que seriam para vocês, e não pode para idosos, né? Não precisa cumprir. Mas o que acontece? É claro que vocês, crianças, podem sim fazer um jejum. Vocês podem retirar outra coisa que vocês conseguem, né? Porque esse jejum, como a igreja manda, é assim, ó. Vocês tomam um café da manhã e depois tomam mais uma refeição completa. Depois disso, a gente não come de novo. Pode comer um lanchinho bem pequeno, tipo uma bolachinha e tomar água, claro, a água pode tomar, né? Mas é só o café da manhã e uma refeição. Ou seja, um lanche e uma refeição completa. Nós não devemos jantar, por exemplo. Esse é o jejum que a igreja nos manda, né? Mas vocês, crianças, não precisam cumpri-los, porque a obrigação é só a partir de 18 anos. Mas é claro que se vocês, por exemplo, quiserem, igual uma vez a Maria fez de chocolate, não foi, Maria? A Maria fez de chocolate, a Rafa fez de Netflix, o José fez de balinha, acho que foi, né? Vocês podem sim fazer jejuns dessas coisas que vocês conseguem retirar, né? E é muito bom que nós façamos o jejum. Por que que é muito bom? Porque o jejum, ele nos recorda que o nosso corpo humano, O Arthur tá chorando, gente. Pera aí, rapidinho. Oiê, olha aqui quem acordou, que não deixou a tia gravar o vídeo, terminar de gravar. O Arthurzinho. Então, como a tia estava falando, é muito bom que nós pratiquemos o jejum, né? Mesmo Jesus no deserto ficou sem comer, né? O jejum, ele nos recorda que o nosso corpo Ixi, Maria. Ixi, Maria, gente, eu quero tomar um mamazinho. Bom, continuando. Além do jejum, Jesus nos pede para que a gente possa abster-se das carnes, né? E o que significa esse abster-se das carnes? Ai, meu Deus do céu. Pera aí, galerinha. Bom, vamos continuar. A tia estava falando sobre o jejum, né? O jejum, pessoal, nos recorda que o nosso corpo, do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Como na quarta-feira de cinzas. Por isso que nós abstemos das carnes na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. O jejum, então, ele é uma forma de nos mortificarmos, né? De lembrarmos que nós somos pecadores, né? Que nós precisamos sempre de Deus. Nós retiramos algo que nós gostamos para a gente voltar mais para Deus, né? Para que a gente pense mais em Jesus, para que a gente reze mais, para que a gente aumente a nossa fé. Então, para isso é o jejum. E abster-se de carne, a igreja no Brasil fala que nós devemos abster-se de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, né? Mas, além disso, algumas pessoas não sabem, mas todas as sextas-feiras nós não devemos comer carne quente. E qual seriam essas carnes quentes, né? Carne vermelha, carne de frango, mas nós podemos comer carnes frias, carnes de animais de sangue frio. Quais são eles? Os peixes, né? Então, todas as sextas-feiras do ano, a tia, por exemplo, não come carne. A tia come peixe, come ovos, come queijo, come outra coisa, né? Que não carne. E todos os católicos deveriam fazer isso, sabiam? Não devemos comer carne nas sextas-feiras.
a não ser que seja um dia de festa, um dia solene, entenderam? Por exemplo, daquelas datas que a tia passou para vocês, se der numa sexta-feira, então vocês podem comer carne. Por que isso, tia? Porque é um dia festivo, né? E em festa nós geralmente esbanjamos, né? Nós comemoramos. Por isso nós podemos sim comer carne nas sextas-feiras, que deem dia de festas, né? Tirando esses dias, nós não devemos comer carne, viu, pessoal? Avisem os pais de vocês, falem para eles trocar por um peixinho ou outra coisa. Mas é muito engraçado. Depois que você começa, que você sabe disso, você começa a fazer isso, aparece um tanto de gente chamando para comer carne assada, viu? Podem ver isso aí. Depois que vocês começarem a não comer carne na sexta-feira, vai ser direto os convites para comer carne assada. Mas nós não podemos. O que a igreja também nos ensina? Que caso nós formos a algum lugar e só tiver, por exemplo, carne para comer, nós podemos trocar, de acordo com a nossa consciência, né, por uma obra de caridade. Ou seja, nós podemos comer a carne na sexta, desde que a gente troque por uma obra de caridade. E qual seria essa obra de caridade? O que significa caridade, né? Caridade é fazer o bem ao próximo, né? Fazer o bem a outra pessoa. Uma obra de caridade, por exemplo, seria rezar o terço pela alma de alguém, visitar algum enfermo no hospital, fazer alguma doação para outras pessoas, né? Então, nós podemos substituir isso por uma obra de caridade. Mas isso, claro, são exceções, né? A regra é, nós não comemos carne em todas as sextas-feiras do ano, nem na quarta-feira de cinzas, nem na sexta-feira da paixão. Mas, exceção, se a sexta-feira der no dia de festas, nós podemos comer carne. E se de tudo você vê que não tem como, a única alimentação que você tem é carne, ou aí você pode trocar por uma obra de caridade e comer a carne. Entenderam? E além disso, nós temos o quinto mandamento, ou a quinta obrigação. Ajudar a igreja em suas necessidades. Pois bem, o que significa isso, tia? É claro, né? Tá escrito aqui. Nós devemos ajudar, prestar auxílio à igreja, a nossa comunidade mais próxima, né? Por exemplo, a tia é catequista. Mas se vocês não podem ser catequistas ainda, vocês podem estar falando assim, olha, padre, eu quero fazer leituras. Olha, padre, eu gostaria de ajudar em alguma coisa. Vocês, crianças, podem fazer também, né? Vocês podem estar ajudando o padre, vocês podem ser acólitos. Falando nisso, o ano que vem vai abrir inscrição para ser acólitos, viu? Crianças da idade de vocês, eu acho. Nesse ano abriu, mas para homens maiores de 16 anos. Eu acho que para o ano que vem já vai abrir para crianças. Então, vocês podem ajudar a igreja de alguma forma, da melhor maneira, né? Por exemplo, os nossos pais, eles podem devolver o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é um valor que nós doamos à igreja, né? Para que a igreja se sustente, né? É um valor que nós doamos para a igreja. Além disso, nós podemos doar alimentos, por exemplo. Tem 5 pacotes de feijão na minha casa. Eu vou levar uns 2 para a igreja porque está precisando. A igreja sempre faz doações para as pessoas carentes. Por isso, todos os meses, nós montamos cestas. E nós doamos para as pessoas que precisam, né? Então, uma forma de ajudar a igreja também é doando alimentos. Então, é sempre bom que nós ajudemos a igreja da maneira como conseguirmos. Com o dízimo, na organização da igreja, com leituras, na catequese, ou então servindo como acólito, ou doando alimentos, como vocês acharem melhor, tá bom? Então, essas são as 5 obrigações que a igreja nos pede para fazer. Ou seja, a primeira é participar da missa inteira aos domingos, nos dias de festas, nas solenidades, e abster-se das ocupações de trabalho e voltarmos para Deus, para a nossa fé, né? A segunda, confessar pelo menos uma vez ao ano. É claro que nós devemos confessar mais, como a tia disse.
A terceira, receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos no tempo pascal. E a quarta, jejuar e abster-se de carne. Nós abstemos de carne quando? Na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão e também em todas as sextas-feiras do ano, ok? Podemos comer apenas as carnes de sangue frio, ou seja, dos peixes. E fazer jejum para crianças, para pessoas acima de 18 anos até 59 anos. Para crianças e idosos, não é recomendado aquele jejum como a tia explicou, porém, vocês podem sim tirar outras coisas que vocês conseguem. E a quinta obrigação é ajudar a igreja em suas necessidades. Entenderam? Por exemplo, no dízimo, doando alimentos, fazendo leituras, ou até mesmo na catequese. Se vocês quiserem, por exemplo, no ano que vem, continuar com a tia, ajudando a tia a cuidar de outras crianças, podem, viu? Vocês podem estar me ajudando na salinha de catequese. Então é isso, essas são as 5 obrigações, os 5 mandamentos que a igreja nos dá para que nós vivamos plenamente a nossa fé, para que nós aumentemos a nossa vida espiritual e a melhoremos, né? Porque é sempre bom nós estarmos voltados para Deus, né? Sempre bom todos os dias nas nossas vidas nós podermos fazer tudo o que estivermos ao nosso alcance por Ele. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima semana. E a tia vai estar mandando aqui para vocês uma foto com uma atividade. E eu quero que vocês façam essa atividade e me enviem até semana que vem. Juntamente com as outras atividades que vocês não enviaram. Por exemplo, o vídeo sobre o filme, muita gente não me enviou. A tarefinha sobre os sacramentos, muita gente não me enviou. Também teve o vídeo que a tia quer que vocês gravem rezando o ato de contrição para a confissão, aquele bem pequenininho. Eu espero que vocês tenham decorado, tá bom? Vocês me enviam o vídeo, vocês rezando ele também. E depois vocês façam essa tarefinha e qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Mas ela tá bem facinho, então vocês vão conseguir tranquilo, viu? Fiquem com Deus, até semana que vem. Na semana que vem a gente vai começar a estudar a oração do credo. Com certeza vocês já ouviram falar. A Ana Luísa já até decorou a oração, viu, gente? Queria falar não, mas ela já está estudando e já tem na ponta da língua. A oração do credo, que vocês vão ter que saber até novembro. Viu, pessoal? Então, vamos lá, vamos pegar firme que vai dar certo. Fiquem com Deus, um beijo. Até semana que vem.